Vamos lá. Bom dia, Mariana. E bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mariana, deixa seu áudio fechado, por favor, para não dar interferência. Vamos iniciar o estudo do 10º raio, né? É um horário difícil para a maioria, mas não, vocês não vão ficar prejudicadas, não, que eu vou mandar a gravação ainda hoje. Então, quem tiver disponibilidade de fazer o estudo ainda hoje, mais tarde, eu indico que faça, né? Porque hoje é o dia realmente do portal 1010. A gente só fica sob o influxo dos portais 3 dias antes, 3 dias depois, então, durante o final de semana também a gente vai estar sob essa vibração. Mas quem conseguir fazer hoje ainda, né? Porque o download da gravação fica disponível dentro de minutos, depois que a gente encerra a gravação, tá? Aí vai dar para fazer hoje, quem quiser, eu vou mandar. E vou tentar fazer também a transcrição de todos os decretos que a gente for fazer, porque eu não consegui transcrever todos para o slide. Eu vou tentar fazer alguns para mandar PDF para vocês no grupo, para quem quiser fazer também em outros horários, né, os decretos do 10º raio. Então, vamos lá. Tá vendo o slide, Mariana? Sim. Beleza. Então, vamos iniciar, né, gente? O desafio dos raios sutis é o mesmo, né? Menos informações, mas, assim, os livros que eu adquiri me deram, assim, uma informação suficiente para a gente fazer o estudo, né? A gente nunca tem tanta informação como dos outros raios, mas eu acho que é suficiente para o que a gente precisa. Com relação, por exemplo, hoje eu trabalhei com a vela dourada. Como que eu faço a vela dourada? Pode ser com a vela branca, imantando com o raio dourado, né? Mas eu tinha a vela amarela e eu tenho pó de mica. Não sei se vocês sabem o que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês. Um pãozinho que até às vezes na maquiagem, um pó dourado. Não sei se vai dar para ver aí na câmera. Tá conseguindo ver, Mariana? Tô vendo. Então, é um pó bem fino, parece aqueles pós iluminadores que a gente usa em maquiagem. E aí, sempre que eu preciso trabalhar com a frequência do dourado, na vela, eu faço com a mão mesmo, na vela amarela, o pó de mica. Mas, de qualquer forma, eu abri o portal, hoje do comando Rosa Mística, que é um comando que eu trabalho com ele, da Alquimia das Rosas, porque a gente tem o decreto de abertura do portal do comando com a rosa amarela, que é na frequência da rosa amarela, que é uma frequência compatível com a frequência do 10º raio dourado, né? Porque quando a gente trabalha na alquimia da rosa amarela, a gente está trabalhando com a alquimia da abundância, da prosperidade, inclusive visando também resolução de questões financeiras, né? Prosperidade também no campo financeiro. Então, eu fiz a abertura do portal com a rosa amarela hoje, invocando também a egrégora do 10º raio, nós vamos falar dela hoje. Invoquei também os clãs ciganos, né? Porque a gente tem vários clãs ciganos. Eu gosto muito de trabalhar com a questão de prosperidade com os ciganos. Tanto a Saracali, os ciganos do ouro, e tem no plano espiritual, tem clãs dos ciganos, né? Eles trabalham com demandas específicas, né? Com relação à saúde, com relação à prosperidade financeira, processos divinatórios, por exemplo, para oráculo, tem os ciganos da sorte. Então, assim, para quem trabalha com a linha dos ciganos, eles têm clãs, são divididos em clãs com demandas específicas, né? Então, também eu invoquei o clã dos ciganos, né? Os ciganos têm uma história, assim, de exclusão, mas eles sempre trabalharam também com essa coisa da linha da prosperidade, né? De obter prosperidade. Sempre tinha aquela questão, eles usam muito dente de ouro, né? Então, a gente vai falar dessa questão do ouro, né, do metal. Então, vamos seguir para o próximo slide. Só relembrando, né, que para quem já faz parte do estudo, a gente trabalhou
os 7 raios planetários, do primeiro ao sétimo. Trabalhamos a chama trina, e nós vamos fazer a ativação da chama trina também, né? É uma proposta de fazer todos os próximos estudos, né? E agora a gente está nos 5 raios sutis. Hoje a gente está fazendo o 10º raio dourado, solar, e vamos para o 11º raio pêssego em novembro, 12º raio opalino em dezembro, totalizando os 12 raios, né? São os raios que hoje, que os 5 já estão ancorados na Terra, já se falam de 24 raios, né, aqui na Terra, mas que está mais, assim, ancorado realmente, que se tem mais informações, são os 12. Então, a gente vai para o decreto da chama trina, quando vocês forem fazer, para quem for fazer o estudo depois, né, quem tiver uma pedra de quartzo rosa, não precisa ser desse tamanho, essa aqui é a maior que eu tenho, pode ser um cristalzinho enrolado, que vocês devem ter, né? É bem legal fazer com ele na mão, tá bom? Então, a gente vai fazer o decreto da chama trina, que é justamente a representação da presença divina em nós, que a gente já explicou, né, que é um mix de 3 raios, do primeiro raio, do segundo e do terceiro raio, que é o primeiro raio azul cobalto, o segundo raio amarelo, dourado, e o terceiro raio rosa. Em nome do Pai Divino, em nome da Mãe Divina, em nome do Filho Divino, em nome do Espírito Santo Divino, amada, suprema e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim, meu amado Santo Ser Crístico e Santo Ser Crístico de toda a humanidade, amados senhores de luz da grande fraternidade branca, amado Paulo Veneziano, e todos os seres ascensos que trabalham com ele e com o poder dos 5 elementos sagrados, terra, água, fogo, ar e éter, eu, cada um diga o seu nome, Cíntia Cristina e Viana Batista, decreto. Expandam, expandam, expandam para todo sempre. Expandam as atividades perfeitamente equilibradas do amor divino, da sabedoria divina e do poder divino que se encontram emergentes na gloriosa e imortal chama trina da verdade eterna, ancorada aqui mesmo, dentro do meu coração palpitante. Expandam a luz, a substância e o sentimento do controle divino e vitória desta chama em, através e ao redor de mim, até que esteja em completa posse e controle de todas as energias de minha corrente de vida neste orbe terrestre. Determino que esta chama tríplice de minha divindade me dirija, me corrija, me proteja e me aperfeiçoe a todo instante, mantendo-me sempre abastecida com a ilimitada abundância do dinheiro, da saúde, da felicidade e de toda coisa boa que eu requeira para a realização do meu plano divino pré-estabelecido antes de vir a existir. Mantenham essas atividades eternamente sustentadas com poder ativo e sempre em contínua expansão, expandindo, 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 até o momento em que eu esteja livre e em ascensão. Peço para mim também o que peço para todos os que pertencem às evoluções da Terra que não tenham todavia ascendido. Com minha consciência divina, aceito esta realização agora mesmo com pleno poder. Com minha consciência divina, aceito esta realização agora mesmo com pleno poder. Com minha consciência divina, aceito esta realização agora mesmo com pleno poder. Amém, 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 amém. Deixa o cristalzinho aqui do lado. Agora entrando na egrégora propriamente dita do raio solar, dourado, né, no 10º raio dourado solar. Os Chohans, né, que são os diretores do raio, é a deusa Alexa e o deus Ouro. O templo etérico, sempre a gente fala da questão do templo etérico, né, na bibliografia que eu consultei, que é da Bíblia Camburinho, esse livro aqui, Manual de Canalização dos 12 Raios do Disco Solar, ela fala que é o templo da paz, que na verdade é o mesmo templo do 6º raio. Por quê? O 6º raio é o 6º raio rubi dourado. Então, na verdade, o 6º raio, ele contém as nuances do 10º raio também. E a informação que ela deu foi que esse templo é justamente o templo do 6º raio, o templo da paz. Os arcanjos,
O casal de arcanjos do 10º raio são o arcanjo Valeuel e a arcangelina Paz. Os Elohims, né, que é a representação do reino elemental, e o reino elemental, lembrando, é o reino da manifestação, ou seja, tudo que se manifesta aqui na fisicalidade é através do reino elemental, dos Elohims. Então, é o Elohim luz e a Eloá esplendor. Agora, eu já não sei se é o contrário, menino, porque quando eu leio nos livros, deixa eu só ver se aqui me fala, na verdade. O Elohim é isso mesmo, luz, e a Eloá é esplendor. É porque, às vezes, os nomes não são nomes que parecem masculino ou feminino. Eu poderia dar nome de luz para uma personalidade feminina, por isso que, às vezes, eu confirmo aqui, para ver se eu não estou invertendo, mas o Elohim é luz e a Eloá é esplendor. O propósito divino do 10º raio dourado solar é de promover a consolidação na renovação dos votos da paz solar, encontrando a verdadeira prosperidade e o consolo cósmico em sua totalidade. Então, o que quando a gente fala de prosperidade, gente, e abundância, se a gente pensar, são dois atributos que geram paz. Porque na nossa realidade aqui na terceira dimensão, a gente lida muito com a questão da escassez, né? Isso pensando até na grande massa mesmo, né? Pensando, quando a gente pensa em desigualdade social, na questão da divisão de riquezas, né? Como que uma pessoa que lida ainda com questões de sobrevivência, ela pode ter paz? Ela não tem paz. Efetivamente, ela não tem paz. Por quê? Está sempre preocupada com questões da ordem da sobrevivência mesmo, que é subsistência, conseguir alimento, né? Conseguir pagar contas, conseguir moradia, né? Porque isso é uma questão que vai ser que na quinta dimensão não existe. Todos os seres de luz que falam da realidade das dimensões superiores, na verdade, a quinta, que é para onde a Terra está transcendendo, falam que todos têm direito a tudo, todos têm tudo. Não tem essa divisão de alguns com riquezas e outros não. Então, assim, é tão ainda difícil na nossa consciência aqui tridimensional pensar nisso, né? O quão maravilhoso é isso, que não falta nada para ninguém. Isso é abundância divina, né? Então, quando a gente pensa em paz solar, a gente está falando disso. Você não tem essa preocupação. Não existe a preocupação com a sobrevivência, porque você tem tudo que você necessita. Isso é a prosperidade, propriamente dito. A abundância divina é isso. Tudo que você necessita, você tem. Você tem direito, isso está disponível para você. E pensando em consolo cósmico, né? Consolo nesse sentido, ou seja, tudo que eu tenho eu preciso, eu estou consolado, estou em um estado de paz, né? De tranquilidade. O dia da semana, novamente, reforçando que os 5 raios sutis não tem um dia da semana programado, né? E eles podem ser trabalhados em qualquer um dos dias. Coincidentemente, hoje caiu no dia de sexta-feira, que é o dia de maior emanação do 6º raio rubi dourado, né? Que é bem interessante a gente pensar nisso, né? Que o 6º raio contém o raio solar também, o raio dourado. As virtudes associadas ao 10º raio solar dourado: amor confortador, paz eterna, conforto, pureza, calma interior, opulência. Opulência no sentido de ter mesmo o que se precisa, né? De ter muito. Abundância, prosperidade, suprimento divino. Você pensa o que é suprimento, né? Tudo que é necessário, eu tenho. Tudo que é necessário está disponível para mim. Isso aqui é uma imagem que eu fiz com inteligência artificial, gente, da Deus Alexa e do Deus Ouro. Eu acho que vai ser assim, até chegar no 12º raio. Por quê? Porque não encontramos muitas imagens, não encontro imagens como a gente encontra com facilidade dos 7 raios planetários, tá?
Mas achei que ficou bem interessante, né? Fala, inclusive, né? Porque mostra as nuances, né? E aqui, gente, o Sol aparece aqui atrás. Porque é um raio dourado solar. Na verdade, essa energia do 10º raio é uma energia que é diretamente ligada ao Sol, tá? Então, assim, a IA já colocou um Sol bem atrás aqui, bem iluminado, né? Muito interessante. É, vamos passar aqui para a invocação dos Chorãs, do 10º raio. Assim como a gente fez no estudo do 9º raio, a gente tem a invocação dos Chorãs, a invocação dos arcanjos, a invocação dos Elohims, tá? Então, a invocação, para quem for assistir e tiver algum dos cristais que eu sugeri, essa aqui é a Pedra do Sol. É muito bonito, gente, a Pedra do Sol. E é um cristal de baixo, assim, valor. Ela não é um cristal caro, né? Acha ele rolado e tudo, pingente. Pode fazer com ele na mão, pode fazer com pirita. Não sei se eu vou mostrar pra vocês. A pirita, gente, é um metalzinho mesmo, como se fosse um pedacinho de ouro bruto, né? Que foram cristais sugeridos, tá? Isso aqui é um quartzo branco mesmo, que eu também coloquei, que tem o formato de um diamante, que eu ganhei. Pode trabalhar com moedas. As moedas que a gente tem que são douradas, hoje na moeda brasileira, é a moeda de 25 centavos. É porque isso são elementos, né, gente? Dentro da magia, a gente trabalha com elementos. Então, assim, eu juntei todas as moedas que eu tinha de 25 centavos, poli elas, que elas ficaram bem douradinhas, né? Então, eu deixo dentro do potinho, no altar. Tem a pedra de citrino, gente. Citrino também a gente acha que está rolado, tem uma tonalidade mais amarelada, tá? Pode ser bruta, pode ser rolada. E o ouro, né, gente? Na verdade, falando da questão do ouro. O ouro é um metal mais valioso que a gente tem aqui, conhecimento. E ele tem um valor energético também, não é só o valor econômico, né? Foi atribuído aqui na Terra um valor econômico a ele, né? Um metal muito caro, mas se a gente pensar na civilização, por exemplo, do Antigo Egito, que né, os egípcios eram muito né, uma civilização muito culta, que tinha muito conhecimento. Os faraós, por exemplo, eles tinham adereços que eram totalmente forjados em ouro maciço e usavam, inclusive, na cabeça, né? Usavam tampando, por exemplo, o sexto chakra, também é uma forma de proteção. E sobre os clãs ciganos também, do que eu já estudei, é muito comum você ver adereços ciganos que têm moedas. Então, a questão da moeda nos clãs ciganos, moedas douradas, por exemplo, não tem só a ver com a questão de abundância, prosperidade, de trazer um valor econômico, né, ou trazer atributos ligados ao dinheiro, mas também a proteção, porque tem adereços ciganos, né, que são moedas na testa. Então, de certa forma, a moeda também protegendo o sexto chakra aqui. Então, assim, é bem interessante a gente pensar, né, por que civilizações antigas, às vezes, usavam certos adereços. Né? Não é nada, nunca é nada por acaso. Às vezes não está no nosso conhecimento, mas se vocês forem pesquisar, eu fui a uma exposição que teve em Belo Horizonte de Tutankhamon, que foi um faraó menino, né, chamava faraó menino, ele foi faraó com 10 anos de idade. Então, tinha réplicas de itens do faraó, que são disponíveis lá no Egito, eles fizeram réplicas, né, e estava lá exposto. Então, tinha, por exemplo, aquelas máscaras, aquela máscara do faraó era sepultado, né, são máscaras feitas com ouro, maciço mesmo.
Então, tinha objetos, né, de uso pessoal do faraó, principalmente na cabeça, feitos com ouro. É ouro mesmo. Não é um metal parecido com ouro, era ouro. Então, vamos lá, quem tiver, né, as pedrinhas, qualquer pedrinha de tonalidade amarela, principalmente algum objeto de ouro que vocês têm em casa, pingente, correntinha, brincos. Eu só tenho um pingente de ouro. Deixa eu até coloquei até nesse potinho aqui. Essa taça aqui, ela é de cobre. O cobre também é um metal bem valioso, é muito usado na questão da magia cigana, né? Por isso que tem no meu altar da Santa Sara. Porque também é um metal valioso o cobre, tá, gente? Então, assim, quem tiver também objeto de cobre puro, também pode utilizar para magia. A vela, gente, tá chorando muito. Não sei se vocês conseguem ver. Eu nunca. Não, consegue ver não. Deixa eu. Ela já tá, assim, praticamente metade queimada. Dá Não. pra... Nunca eu ancorei uma vela dentro desses estudos que a gente faz que chorasse tanto, tá? Ela tá atrás de mim aqui, tá no altar de Santa Sara, né? E isso é descarregando energia, porque a vela é um objeto, na verdade é um elemento, o elemento fogo ali no altar, mas a cera, ela descarrega energia, né? Então, Assim, você quer tirar uma foto e manda no grupo para as sim, meninas. mas de qualquer forma, como vai ficar gravado isso aqui, elas vão ver. Porque como ela está queimando agora, eu acredito que ela vai queimar rapidinho, porque está chorando bastante. Então, o que quer dizer, né, gente? Quer dizer que a gente tem, nesse campo aí da prosperidade, muita coisa para ser trabalhada, para ser transmutada, né? Há uma vela que ela demoraria, por exemplo, 4 horas para queimar, ela vai queimar muito mais rápido. O que está acontecendo? Ela está queimando, ela está puxando muita energia, porque tem muita coisa no campo para ser trabalhada, né? Então a gente continua com esse trabalho depois, né? Quem quiser fazer por vários dias, aproveitar, por exemplo, hoje e mais os próximos 3 dias, né? Durante o final de semana, para trabalhar com essa energia do raio dourado, né? Por causa do portal, é interessante, eu indico. Aqui, ó. Eu acho que o único objeto de ouro que eu tenho uma correntinha e tenho esse pingentinho aqui que eu ganhei. Então, nós vamos fazer as invocações, né? Quem tiver os cristalzinhos amarelos, que aí depois vocês podem usar, né? Porque o cristal, gente, o metal, eles são condutores de energia, né? A gente programa eles. O metal é um condutor de energia. Então, também você consegue energizar o metal, tá bem? Tá bom? A invocação do Chorrans. Eu sou a poderosa atuação do raio dourado da amada deusa Alexa, carregando a nós, o planeta e toda a humanidade, com as chamas da pureza, coragem divina, conforto e paz solares. A gente passa para a invocação dos arcanjos, que é Arcanjo Veloel e Arcangelina Paz. Eu sou a poderosa atuação dos amados arcanjos Valeuel e Paz, e os anjos da 10ª esfera, preenchendo-nos com a chama dourada e paz solar, pureza e coragem divinas. A invocação aos Elohins. Eu sou a poderosa atuação do Elohim e Elohá, luz e esplendor, e todas as forças internas ressurgindo do 10º raio, preenchendo-nos com a chama dourada do conforto e paz solar, pureza, prosperidade e coragem divina em toda a humanidade. Então, gente, quando a gente passa para a questão das orações, dos decretos, eu encontrei muitos decretos. Tem um outro livro que eu já uso ele há muito tempo, ele é um livro que eu comprei já há mais tempo, que é Decretos dos 12 Raios. É da mesma editora, da editora Alfabeto, que é a editora do livro da Doriana que eu mostrei, tá? Esse livro aqui. O que acontece é que tem uma discrepância em relação às hierarquias desse livro aqui, não bate com o livro na informação que a Doriana passa. Então, as hierarquias que a gente passou, eu estou passando baseado na bibliografia do livro da Doriana, tá? Esse livro aqui é do Marcos Latari e Valdívia Latari.
eles são sacerdotes da fraternidade branca, né? Eles têm uma formação holística, né, e tudo, e tem sacerdócio, que são formações de sacerdócio. A Valdívia aqui fala que ela é reverenda, né, pelo movimento universal lá nos Estados Unidos, sacerdotisa e coordenadora da Cristo Estelar, Escola de Mistérios Sagrados da Grande Fraternidade Branca. Então, ela tem uma formação no sacerdócio com a Grande Fraternidade Branca. Mas, na verdade, eu não entendo bem, porque, por exemplo, ela colocou como quem fosse chorrando do 10º raio, o mestre Kenny Carran. E a Valdívia, a Doriana traz que o Kenny Carran, ele é chorrando do 8º raio. A gente estudou o Kenny Carran, né, o mestre Pena Branca, a gente estudou no 8º raio. Então, assim, existe essa discrepância, mas eu ainda acho que eu vou confiar na informação que a Doriana traz, tá? Que é a deusa Alexa e o deus Ouro. E aí, assim, a parte dos atributos, né, bate, só que a Valdívia, ela coloca dia da semana para trabalhar os raios, e a Doriana já fala que os 5 raios sutis não tem um dia certo da semana, que eu acho que faz mais sentido, né, porque são raios crísticos, não são raios planetários, né, então essa coisa dos 7 dias da semana, isso é uma questão planetária, essa temporização que a gente tem de 7 dias da semana, esse calendário é um calendário planetário, né? Nas outras esferas não tem, o tempo não é contado como aqui, tá? Isso o Federico já falado isso várias vezes, eles não têm essa contagem de tempo que nós temos aqui de dia do ano, não tem isso. E então tudo é diferente. O nome do arcanjo que a Valdívia coloca é completamente diferente, não sei nem pronunciar o nome do arcanjo que ela colocou aqui. O Elohim, ela fala que é um outro Elohim, né? Então, assim, como deu essa divergência, então eu estou passando a informação que eu tenho da Doriana, tá? E no livro da Valdívia, que são os decretos de Deus e Raiz, tem muitos decretos, tá? Então, um aqui que eu quero fazer, que depois eu vou transcrever para vocês, que é o decreto da prosperidade infinita e ilimitada, tá? Então, esses dias aí que se seguem no final de semana, se vocês quiserem fazer, firmar uma velhinha, ficar em conexão, usar os cristais, né? Vocês podem usar esses decretos para fazer. Eu vou ler pausado, para quem for acompanhar o vídeo depois, tá bom? Decreto para prosperidade infinita e ilimitada. Amada presença de Deus, eu sou em mim. Amados arcanjos do 10º raio, ilumine a chama rosa da adoração de Deus por meu intermédio, meu dinheiro, minha provisão, duplique-os, triplique-os, torne-os ilimitados e converta-os em mim na forma de liberdade financeira neste instante, agora e imediatamente. Obrigado, amado Pai Celestial, pois tudo isto que apelo já está realizado. Amém e amém. Eu sou livre do medo e da dúvida, rejeitando toda a pobreza e miséria, sabendo agora que toda boa provisão do reino dos céus sempre e constantemente vem, na medida que dela necessito. Eu sou a mão da fortuna do próprio Senhor Deus, dispensando tesouros de luz. Agora, a plena e total abundância, recebendo para prover todas as necessidades da vida. Assim é e sempre será. Selo nos 4 quadrantes e 4 direções sagradas. Amém, amém, amém e amém. As 4 direções sagradas, gente, né, é muito falada na linha do xamanismo. É a direção sul, norte, leste e oeste, né? E no xamanismo a gente tem os guardiões das 4 direções, né? Então, depois, para quem quiser entender um pouco de direções sagradas, né, a gente encontra isso mais na linha do xamanismo, né, indígena mesmo. Então, a gente tem agora o decreto para a abundância. Quando eu falar meu nome, gente, vocês têm que repetir o nome de vocês no decreto, tá? Tem decretos que são nominais, a gente fala o nosso nome de batismo para decretar. Esse decreto é um decreto pequeno, tá? E depois a gente vai fazer um decreto que é grande, que tem 50
50 afirmações, certo? Todos com a alquimia do eu sou. É bem interessante esse aqui, eu vou transcrever para vocês também. E o decreto da prosperidade, a gente começou com o decreto da prosperidade infinita, né? Depois eu vou lembrar, eu estou marcando aqui. Agora a gente vai fazer o decreto da abundância e depois eu vou fazer esse decreto de 50 afirmações, que é eu sou minha vitoriosa abundância aqui e agora, tá? Vamos para o segundo decreto, então, que é o decreto para a abundância. Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Amada Fortuna, deusa da provisão e abundância, em nome de todo o espírito da grande fraternidade branca e da mãe do mundo, eu, Cíntia Cristina e Viana Batista, decreto. Fortuna, deusa da provisão e abundância, da riqueza de Deus no céu, libere todos os tesouros do sol e agora invista em todos aqueles cujos corações com a luz divina batem o poder de atrair a abundância do reino celestial de Deus para expandir o plano que os mestres têm para cada homem. Harmonize nossa consciência com você aqui. Expanda a visão para que possamos ver agora que a opulência é possível para todos aqueles que se voltam para Deus como a fonte inesgotável e fazem o chamado. Agora ordenamos, agora exigimos maná abundante das mãos de Deus, de modo que agora, aqui embaixo, bem como acima, a humanidade expresse somente o amor divino. Aceito isto como plenamente realizado aqui e agora e para sempre. Amém, 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 amém. Então, os decretos todos do livro da Valdívia, gente, eles geralmente terminam com 4 repetições do amém, né? E aí agora a gente entende que ela está se referindo a selamento das 4 direções sagradas. Por isso, ela coloca 4 améns. Porque a gente vê decretos que terminam com 9 améns, eu tenho decretos que terminam com 3 améns, com 1 amém só. Então, essa numerologia das repetições, elas têm um propósito, né, em cada decreto. Agora a gente segue. Depois eu vou falar um pouquinho no livro da Doriana, o que ela traz sobre os rituais de prosperidade, né? Como que funciona essa questão da prosperidade. Isso é um assunto muito, muito discutido entre os seres de luz, entre os canalizadores, assim. O próprio Saint-Germain, tem muitas canalizações de Saint-Germain, muitas canalizações do Zeibrian. Eu vou indicar para vocês também um canal que chama Trabalhadores da Luz, que é um casal, que a Luciana Torresi é a canalizadora telepática, e o marido dela trabalha com ela, o Rogério. Então, eles têm live todos os domingos, né, às 9h30 no horário do Brasil. Eles moram na Europa, na verdade, porque o Rogério, parece que ele tem descendência italiana, uma questão assim. Inclusive, o sobrenome dele é italiano. Então, eles residem, mas eles fazem esse trabalho aqui com o Brasil, inclusive escolhem um horário que seja mais melhor para os brasileiros assistirem, e eles todo domingo têm live. Então, o Zeibrian, por exemplo, que é a falange de espíritos que canalizou o livro Segredo, famoso livro Segredo, né? Esse livro Segredo fala de lei de atração. Ou seja, como que eu manifesto? Como que eu manifesto abundância, riqueza, prosperidade, ou qualquer coisa que eu queira manifestar. Às vezes não é do nível financeiro. Então, esse livro Segredo, ele está trazendo de lei de atração. Tá? O Zeibrian fala muito disso. O Saint-Germain também nas canalizações, né? Porque lá eles têm um calendário de canalizações que 2 vezes no mês são o Zeibrian. O Mestre Lume, que é um mestre que trouxe o Ho'oponopono da nova era. O Mestre Lume, ele também fala muitas vezes disso, né? E o Saint-Germain, 1 vez no mês, é canalizado nessas lives de domingo. Eu acho que, se eu não me engano, é o último domingo do mês. E sempre, como são respondidas as perguntas da plateia, são perguntas muito recorrentes. As perguntas com relação à prosperidade, manifestação, como que eu manifesto meus desejos, né? Os meus sonhos, muita questão financeira aparece.
Então, é muito unânime, sabe? Eu vou trazer um pouquinho do que foi, o que o Saint-Germain fala sobre essa questão da lei de atração, né? Como que a gente manifesta, tá? Vamos fazer esse decreto primeiro da eu sou minha vitoriosa abundância aqui agora, depois eu vou falar um pouquinho disso, que é o que está no livro da Doriana também, tá? Então, esse aqui, gente, lembrando, são 50 decretos. Eu sou minha vitoriosa abundância aqui e agora. Eu sou o meu coração magnânimo de Deus, dando e recebendo abundantemente da minha fonte eterna de vida. Eu sou a realidade e a materialização de meus dons abundantes e graças do Espírito. Eu sou a autorrealização da minha divindade manifestada como vida abundante. Eu sou minha consciência solar, brilhando com beleza, graça e brilho para abençoar minha vida e a vida de todos os meus amigos de coração. Eu sou gratidão em ação, precipitando minha abundância vitoriosa aqui e agora. Eu sou um servo afluente, a alma de Deus e minha abundância fluem como uma fonte eterna. O eu sou abençoando a todos do meu coração, cheio de amor, minha mente cheia de sabedoria, e minhas mãos cheias de obras divinas e sagradas. Eu sou a demonstração de meu completo domínio sobre as leis da alquimia através do amor vitorioso. Eu sou o espírito de dar, assim como recebo o presente perfeito de Deus que me abençoa a todo o momento. Eu sou a árvore da vida, segurando os 12 caminhos dos frutos do ser, representados nas virtudes sagradas de Deus. Eu sou integrado na medida em que, diariamente e a cada hora, integro em meu campo áurico a abundância e as energias cósmicas da vitória. O eu sou vivendo, me movendo e sou dentro do centro harmonizado da estrela do amor de 6 pontas da abundância da vitória. Eu sou a bênção para toda a vida através do meu coração de ouro e da minha consciência abundante. Eu sou um cristal ajudando a nossa Mãe Terra em seu trabalho perfeito de ser uma estrela da liberdade. O eu sou vivendo em um campo harmonizado de luz solar, através do qual a vitória brilha nas correntes venusianas da abundância divina. O eu sou respirando a propensão solar dourada de Hélios e Vesta e emanando minha essência. Eu sou dinâmico, carismático e prismático, porque o espírito abundante da vitória brilha dentro e através de mim. Eu sou um alquimista do espírito, um adepto da ternura e um mestre das energias solares fluindo. O eu sou acelerando o meu sentido vitorioso de abundância e manifestando tudo o que necessito para o cumprimento de meu trabalho sagrado. Eu sou uma estrela de fogo, emanando ondas de luz de abundância cósmica e vitoriosa, amor, sabedoria e em gramas de pura beleza. O eu sou elevando toda a minha vida através do meu sorriso vitorioso, da minha aura vitoriosa e do meu exemplo vitorioso da opulência divina. Eu sou um coautor com a amada Vitória na forma de pensar para o ano de 2025, para abençoar a vida continuamente. O eu sou aperfeiçoando a ciência do fluxo cósmico, dando e recebendo luz solar através do meu coração vitorioso. Eu sou uma cientista do sol, seguindo o fluxo da criação do Om, vivendo na presença da luz divina, amor e alegria. Eu sou o meu novo paradigma de estar na luz, amor e alegria solar. Eu sou grata por ser meu novo eu. Eu sou a luz da vitória, como minha própria luz refulgente, manifestada através da abundância de Deus. Eu sou as graças de Deus, do Espírito, do Eterno. Eu sou um templo vivo da vitória em torno dos 360 graus da minha consciência solar. O eu sou distribuindo a luz de Deus da mesma maneira para toda a vida, através da impessoalidade do Espírito e através da personalidade pessoal da luz da Mãe, onde eu sou. Eu sou a refulgência do Um, porque conheço a minha fonte. Eu sou a minha abundância vitoriosa.
Eu sou, através da minha inventividade cósmica, a distribuição amorosa das graças do Espírito em mim, a todos os domínios através dos fogos do meu coração, oferecidos no altar da humanidade. Eu sou a minha vida resplandecente, desenvolvida dentro de cada obra sagrada que ofereço à humanidade através da minha vida consagrada. Eu sou abençoada pelo Todo-Poderoso, através do poder de Deus, da sabedoria de Deus e do amor de Deus. Eu sou Deus, o fogo de 3 em 1, queimando em meu coração em perfeito equilíbrio como um trabalhador indomável. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder de Deus restaurado para o meu domínio. Como Deus me vê completamente desenvolvida dentro de cada coração, dentro de cada alma e do espírito dentro de cada um, com uma atitude infantil da divina gratidão, graça e ser. O eu sou me oferecendo em um fluxo contínuo de fogo, amor, sabedoria, poder. Eu sou as qualidades venusianas da santidade e da presença cósmica ancoradas na Terra, à medida que ela ressoa com uma nova frequência de santa comunhão, através dos ciclos cósmicos. O eu sou manifestando a consciência de uma nova era de cristal dourado, dia após dia, que desenvolvi dentro de mim como um ponto de ancorar a luz para o Senhor, enquanto eu vivo e me movo, tenho meu ser em um líquido de cristal de luz diamante. O eu sou exalando as frequências cósmicas de abundância e opulência e sentindo este fluxo de luz. Eu sou o fogo da Antacarana, a grande rede de luz através do mundo e do universo, que é mantida, momento a momento, através da minha própria e abundante consciência vitoriosa. O eu sou implementando na mesa do Senhor meus maiores dons e obras, que Deus tem me oferecido como meus talentos, e eu os multiplico 1 milhão de vezes através da minha experiência em todas as minhas encarnações. O eu sou agora manifestando, através desses dons, e trabalho meu maior potencial para o meu Senhor. O eu sou manifestando e desenvolvendo meu eu superior como um ser solar, dando ao universo uma grande alegria em Deus. Eu sou o meu completo domínio solar, aqui e agora. O eu sou doando de novo e de novo, quando me entrego completamente ao meu Senhor. Eu vejo Deus vendo claramente que eu sou. O eu sou sustentando toda a vida perfeitamente, com alegria e delicadeza. O eu sou manifestando minha luz de perfeição através de todos os meus sentidos espirituais. Eu sou quem eu sou. Eu sou o que eu sou. A um, a um, a um. Então, gente, vocês veem que são decretos muito poderosos, né? Depois eu vou finalizar com o decreto da libertação e do poder pessoal, mas o que eu quero falar um pouquinho sobre essa parte do trabalho da prosperidade. O que a Doriana traz é que para a gente trabalhar com a prosperidade, a gente trabalha com a energia da deusa Alexa, né? Os trabalhos da prosperidade, a gente invoca a deusa Alexa, que é a regente do raio dourado, né? Junto com o deus ouro. Mas que primeiro a gente precisa transmutar. Transmutar o quê? Quais são as crenças e sentimentos de baixa frequência que a gente tem e que estão impedindo a manifestação da abundância? E esse é o ponto. Aqui na Terra, né, a grande maioria da massa tem crenças muito limitantes, que é a crença as crenças que geram escassez, por exemplo. As crenças que não tem tudo para todos, que falta tudo, que a gente não tem como conseguir tudo, né? Isso são crenças, gente, muito antigas, são muito arraigadas, tem crenças, inclusive, de origem religiosa, de iniciações passadas, né? Se você pensar nas iniciações religiosas do passado, eles faziam voto de pobreza, tá? Isso reverbera. Enquanto a gente aqui, na presença eu sou, não decreta que a gente está cortando esses votos, que a gente está se desvencilhando de votos antigos que não servem mais à nossa evolução, por isso a gente faz decretos de quebra de contrato de alma, quebra de iniciações passadas, né? Tudo isso a gente trabalha.
com a alquimia da chama violeta, por exemplo. Né? Na cerimônia da chama violeta, a gente trabalhou com essas questões. Através, por exemplo, de limpeza de karmas ancestrais, da herança ancestral. Que, inclusive, a gente traz crenças que são da herança ancestral, que tem a ver com isso. Então, primeiro, para a gente manifestar, a gente precisa transmutar essas questões que são sentimentos de baixa frequência e crenças limitantes. O sistema de crenças é um negócio muito poderoso, porque às vezes a gente não tem consciência que a gente tem essa crença. Quando a gente consegue entender que tem uma crença por trás, a gente se liberta dessa crença, é diferente. Aí você abre espaço, sim, para manifestar. Essa opulência divina, essa abundância divina, porque tem que ter espaço. É como se você tivesse com um vaso cheio de crenças. Não cabe, não cabe. Você não manifesta nada aqui nesse vaso cheio de crenças. Você vai transmutando essas crenças, transmutando os sentimentos de baixa frequência, que estão impedindo essa manifestação, para assim você poder manifestar. O que o Saint-Germain, o Zebran traz em relação à lei de atração, é a ideia de vórtice energético. Se você quer manifestar qualquer coisa, e eles dão exemplos práticos, tipo assim, eu quero manifestar um carro novo. A pessoa tem um carro e ela quer manifestar um carro novo. Ela precisa alimentar o vórtice energético do carro novo, né? E qualquer dúvida que você coloque no processo, tipo assim, mas como? Se você botar a dúvida do como, já complicou. Quando você, dentro da lei da atração, joga para o universo, que você quer manifestar um carro novo, o universo tem forma de trazer esse carro. Como? Não é problema seu. Por incrível que pareça. Todas as vezes que, mesmo que rapidamente, você põe a dúvida no processo, tipo, como? Como que eu vou manifestar um carro? Que aí você começa a colocar a mente racional. O carro custa 100 mil reais, mas como que com o salário que eu tenho eu vou conseguir juntar 100 mil reais? Você começa a colocar dúvida no processo, com a mente racional, e você não manifesta. A lei da atração, ela é do sentir. Né? As visualizações de se ver no carro novo, imaginar você já na situação que você está querendo manifestar. Então, tudo isso, seres de luz falam que faz parte do processo de cocriação, que a gente fala de cocriar. Como que eu manifesto isso na minha realidade? Como que esse carro novo surge na minha vida? Infinitas possibilidades. Tem algumas falas, né, dentro do meio holístico, que a gente às vezes não dá de trazer o seu desejo para a materialidade. Mas isso é um processo seu, é você que cocria, você alimenta com energia de cocriação aquele projeto. Pode ser qualquer projeto. Qualquer projeto. Não existe essa coisa do limite nesses projetos, tá? Então, é porque ainda nós temos dúvidas, é que a gente não manifesta, tá? Então, parte disso aqui. E aí, a orientação da Doriana é transmutar. É usar a chama violeta para transmutar o que está de baixa frequência, as crenças que estão ali por trás, barrando essa manifestação. Para aí, então, a gente pedir a precipitação através do raio dourado. Tá? Então, é isso, é um trabalho conjunto, né, com a outra chama, que é a chama violeta da transmutação. Inclusive, tem uma mutação kármica. Muitas vezes você não manifesta um projeto por questões kármicas, tá? Então, é a chama que trabalha com dissolução de karmas, ou amenização de karmas, é a chama violeta também, tá? Então, toda vez que a gente, né, propõe trabalhar com a chama violeta, é nesse sentido que a gente está fazendo. Então, ela propõe isso, né? Ela tem proposta aqui de rituais mesmo, tá? De como que você vai fazer isso na prática, né? Ela dá um passo a passo. Como que você faz, como que é o ancoramento da proteção, né? Ela fala do pirâmide azul de proteção, né? Fala da questão da chamatrina, que é essa ativação da chamatrina que a gente faz, isso tudo antes de você começar a decretar, né? Criando uma aura de proteção em torno de você, do seu campo, para você fazer o trabalho energético, tá? Agora, o que nós vamos fazer? No final, a gente encerra com o último decreto, mas eu quero falar um pouquinho só da terapia floral. Por quê? O floral do 10º raio, na verdade, não é um composto.
Na verdade, aqui inclusive, tem um erro aqui nesse slide que agora eu vi. Na verdade, é o 10º raio, tá, gente? Não é um composto. Ele só tem uma flor, tá? Que é a flor, que é o floral que foi batizado de boa sorte. Qual que é o nome científico da flor? É Cordia verbenácea. Que é essa imagenzinha dessa florzinha, uma flor minúscula, tá, gente? Não sei se está dando para ver. Esse é o floral boa sorte. E é ele que... Você consegue ver, Mariana? A imagem? Sim. Ok. Então, no compostozinho que a gente pega um vidrinho, né, como se fosse composto, mas apenas o raio dourado só tem essa flor, que é uma flor que vibra inteiramente no raio dourado. A gente vê que os compostos, eles são assim. Às vezes a flor, ela tem nuances de um raio ou de outro, mas essa flor, ela vibra inteiramente na frequência do raio dourado, tá? Que é o floral boa sorte. E é esse floral que eu coloquei no copinho ali, né, para emanar para vocês durante 24 horas. Eu estou tomando esse floral desde o final de setembro. Eu já estou numa sequência mesmo de tomar os florais dos raios, né? Então, eu já estou em uso dele. E aí, eu só vou me explicitar para vocês, por exemplo, quais são os atributos desse floral mesmo, né? O que ele faz no campo. O nível da alma, ele estimula a conscientização cósmica de que estamos aqui fazendo parte deste processo. O que significa falar que a gente faz parte do processo? É a ideia da unidade. Porque essa ideia de separação, que Deus é uma coisa, eu sou outra, os meus irmãos estão lá e eu estou aqui. A ideia da separação, essa crença da separação, é o que a gente tem de mais grave aqui na humanidade e que a gente, aos poucos, está trabalhando nisso para a gente criar a consciência da quinta dimensão. A consciência da quinta dimensão é uma consciência de unidade. Todos todos são um. Tudo é no mesmo processo, né? Uma expressão de Deus facilitando o propósito divino. Então, no nível da personalidade, o que essa flor faz? Ela remove obstáculos, abre os caminhos para prosperar diante das dificuldades, potente proteção para pessoas azaradas, chamadas azaradas. Tem gente que se intitula assim, né? Isso é tão sério quando a pessoa usa esse termo, fala, eu não tenho sorte. Eu não dou sorte com nada. Às vezes sorteio. A pessoa participa de sorteio, compra uma rifa e fala, eu nunca dou sorte. Eu não tenho. A pessoa já decreta. Então, ela não acredita que ela é merecedora e que ela pode receber o prêmio. Então, é disso que eu falo das crenças, que tem que transmutar alguma coisa antes. Por que não cocria? Por que não tem sorte? Ela já acredita. Na base dela, ela acredita que ela não tem sorte. Que ela não vai ganhar. Né? Então, é disso que esse floral se trata disso. A energia dourada solar, nessa essência floral boa sorte, vem despertar as pessoas com prosperidade cósmica. Vem fazer o trabalho de atrair as riquezas da Terra em sintonia com a unidade do cosmos. Vem concretizar a vitória divina da realização de Cristo em nosso plano físico através da opulência divina em nossos trabalhos. Prosperar em todos os momentos. Prosperar diante das dificuldades. Esta energia e expressão divina remove obstáculos, traz a paz e o conforto solar, discernimento divino, a calma interna, a integridade, o equilíbrio e a certeza do bem feito. Qualidade de suporte para o restabelecimento da sincronicidade com o universo. Essa essência floral atua nos estados em que a pessoa se encontra vulnerável às energias elementais destrutivas, geralmente acionadas e enviadas através de trabalhos feitos ou por invocações também mentais de pessoas ligadas a magias negativas, tá, gente? Aqui, no livro, a gente tem que tomar mais cuidado, né? A Neide Marbonari, ela cita pessoas ligadas a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mas, enfim, a gente não pode associar, né, por exemplo, com algumas linhas religiosas, essa questão da magia negativa, né? Até porque tem magia negativa que é feita com pessoas que nem são dessa linha aqui. Tem das linhas. Então, é complicado quando a gente cita aqui, que a gente não pode ser preconceituoso, e são as
as religiões de matriz africana, elas já são muito, sofrem muito preconceito, tá? Então, aqui ela citou, mas eu estou dizendo o seguinte, são trabalhos feitos através de magia negativa, tá? A magia, quem põe a polaridade é quem está fazendo magia, né? Quando a gente trabalha com os 4 elementos aqui, só para vocês entenderem, gente, a vela já está praticamente toda queimada. E eu vou te falar que eu acendi essa vela 9h30 da manhã. Eu tenho praticamente 2 horas com essa vela. Olha o tanto que ela derreteu totalmente, ela chorou. A vela chorou muito. Tá? Só para vocês entenderem, que é uma vela palito, demora em torno de 4 horas, de 4 a 5 horas para queimar. Quando ela queima, essa coisa da velocidade que a vela queima, isso fala do trabalho, né, sendo feito. Então, gente, só para vocês entenderem essa questão da magia, né? Quer dizer, quando a gente ativa o altar com os 4 elementos, a gente está fazendo magia. Magia é você manipular a energia para uma determinada intenção. Aqui, que magia que a gente está fazendo? A magia de prosperidade. A gente está tentando manifestar, através do 10º raio, essa abundância divina. Tá? E prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Só que prosperidade é ter o que você precisa no momento que você precisa. Isso pode ser de qualquer ordem. Pode ser saúde, pode ser uma ajuda qualquer para qualquer coisa. Você precisa e aquilo se apresenta para você. Não te falta nada. Né? Quando Cristo teve aquela passagem que ele ficou os 40 dias, né, no deserto, ele saiu de lá com a consciência do todo, né? Ele foi desperto, ele despertou a consciência divina dele ali naquele deserto, alimentado, que ele teria roupas, que ele teria tudo, que não faltava nada para ele. E ele estava transfigurado por vários dias de jejum, né? E então é isso. Quando você acessa essa consciência do todo, da prosperidade, da abundância divina, você tem certeza que não vai te faltar nada. Quando você não vibra na dúvida, realmente não vai te faltar nada. Isso é a lei da atração, é disso que eu estou falando, da manifestação. Eu consigo fazer isso o tempo todo? Eu não consigo fazer isso o tempo todo. Assim, eu ainda não consigo. Isso é um trabalho que a gente faz. Botou dúvida no processo, complica. Né? Você perde energia ali daquele box que você estava alimentando. Né? Sempre que você tem aquela preocupação, como é que eu vou conseguir? O como é a dúvida. Né? Então, quando você tem a certeza que tudo que for necessário vai se apresentar no seu campo, vai se manifestar no seu campo, você vai manifestar. Tá? Isso não é um processo tão simples, né? Mas ele é um processo totalmente possível. É isso que os seres vivos falam. Então, voltando aqui nessa parte da magia, né? Então, é um floral que, exatamente, ele atua nesses estados da pessoa que é vulnerável, com energias elementares destrutivas, que foi, às vezes, enviada para elas através de magia negativa, né? Essas energias destrutivas promovem no outro doenças, aquelas formas de desgraças, né? Por exemplo, coisas ruins e até a morte. Essas perversas energias elementais fazem surgir inicialmente estados de negatividade, desânimo, tristeza, e têm levado muitos a atos insanos contra si mesmos por perceberem os seus caminhos totalmente fechados. E a gente sempre tem que ter cuidado, gente, que às vezes a vida da gente está um pouco travada e a gente tende a colocar essa responsabilidade no externo. Falar assim, alguém deve ter feito trabalho, porque minha vida está fechada, eu não consigo nada. Mas às vezes não tem trabalho externo, é a sua própria vibração que está atraindo o caminho fechado, tá? E já aconteceu de eu fazer consulta de radiestesia para fazer divórcio energético com uma pessoa, que era justamente isso. O caminho está fechado. Todos os meus caminhos fecharam. E eu acho que foi feito um trabalho para mim. Só que o pêndulo não mostrou que tinha algo externo. Mostrou simplesmente os sentimentos da pessoa. Traumas, apegos, sentimentos de baixa frequência, fechando o caminho dela. E isso é lei de atração. É o que você emana, é o que você apresenta. Então, nesse caso, por exemplo, o pêndulo não mostrou que tinha influências externas, que é o que a Neide Marbonari coloca aqui como energias elementais destrutivas, né, que foram direcionadas para a pessoa. Então, muitas vezes é você mesmo que está fechando o seu caminho. Não tem influência externa. Eu acho que na maioria das vezes é a gente mesmo, tá?
Um caso ou outro, sim, a gente vê casos de magia negativa feitos para a pessoa, né? A essência floral boa sorte tem o poder de abrir novamente os caminhos ao harmonizar todos os chakras. Chakras estes que foram totalmente obstruídos pelas energias enviadas, principalmente o chakra coordenador. O chakra coordenador, ele fica na nuca, tá, gente? Na parte de trás aqui do corpo. Faz o trabalho de cicatrização da alma ferida. É uma essência floral que traz a consciência do bem-querer a si e aos outros, atraindo opulência divina e felicidade a si e aos que nos rodeiam. Tá? Então, você vê que, assim, por isso que ela batizou de boa sorte. Esse é o nome que a Neide deu para essa flor, né? Esse floral, Cordia verbenácea. Então, nós vamos fechar com o decreto, esse decreto que é o decreto da liberdade, do poder pessoal, tá? E aí eu abro aqui, se Mariana quiser colocar mais alguma questão e tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é o tamanho. Beleza, só essa parte aqui. Vamos fechar, então, com o decreto da libertação e do poder pessoal. Enquanto a gente ainda tem a chama da vela ali, tá? Ainda está queimando. Em nome da minha amada presença, eu sou, do meu santo Cristo interno, da chama trina que arde em meu coração. Em nome da unidade da minha mente, com a mente divina, do meu coração sagrado com o sagrado coração de Deus, e pela assistência de todos os meus guias espirituais, mestres, anjos e seres da hierarquia da luz superior, que me acompanham nessa jornada terrestre, eu, Cíntia Cristina Viana Batista, peço e agradeço pela revelação e atração para a minha vida aqui e agora de tudo o que necessito. Peço para que seja recuperado todo o meu poder pessoal, o poder de atrair, consciente ou inconscientemente, tudo em todas as minhas vidas passadas, tudo que é meu por direito, de acordo com a justiça divina. Peço para que sejam ativados completamente meus dons e competências adquiridos em todas as minhas vidas passadas, assim como os planos estabelecidos pela lei divina em todas as dimensões do meu ser, trazendo o trabalho perfeito e o melhor para mim e minha missão de vida. Oro ainda para que a minha abundância seja suficiente a fim de que eu garanta a minha missão neste planeta, o bastante que seja de acordo com a lei e justiças divinas, pois eu sei que Deus proverá tudo o que necessito. Peço também que toda memória da doença em meu corpo seja apagada definitivamente e que se estabeleça a beleza e eterna juventude com saúde e perfeição em todo o meu ser. Aceito livre e conscientemente, pelo poder do livre-arbítrio divino que me foi concedido, que todos os obstáculos, limitações ou interferências impostos que impediram a conclusão do meu plano divino na Terra cessem agora e imediatamente para sempre. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. E pela câmara secreta do meu coração sagrado, eu agradeço, porque tudo isso que pedi já foi realizado pela ordem divina. Assim é, assim está feito, assim será para todo sempre. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. A um, a um, a um, a um, a um, a um, a um. Esse mantra um, ela coloca 7 vezes no final desse decreto, gente. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela. Mariana, como foram suas percepções do estudo do 10º raio? 10º raio é maravilhoso quando a gente pensa, né? Muita coisa. Eu tive insights de pensamento até do código de luz. Acho que foi do Uriel, da abundância que nós tivemos. Que eu falei, gente, é isso. Que ele meio falou assim, você dá uma moeda que você meio pode replicar, duplicar. E eu fiquei, gente, a gente é a nossa abundância. Sim. E muitas vezes a gente corta a nossa abundância por... Será que eu sou capaz disso? Exatamente. E A lei de atração é isso. isso. É a nós que manifestamos. Assim, é porque todas as vezes que a gente coloca poder no externo, é porque meu salário é baixo, é porque. O que acontece? Até o trabalho que se atrai, o salário que se atrai, tudo é você que... Você pode manifestar mais do que isso.
Se aquilo está suficiente para você, você está satisfeito com aquilo, tudo bem. Só que se você não está satisfeito, você quer mais, quem vai trabalhar para manifestar mais é só você. Não tem uma questão externa, tá? Então, assim, isso aí parece óbvio, mas não, gente, a gente está falando com crenças muito ancestrais, com o inconsciente coletivo que pensa, que acredita diferente. Né? Então, até essa questão que tudo que a gente cura em nós, a gente cura no todo, é por causa disso. Cada vez que a gente combate em nós essa crença da limitação, da escassez, da pobreza, da miséria, a gente está ajudando o todo. Porque a gente deixa de alimentar o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É a massa acreditando na mesma coisa. Isso tem um poder muito grande. Por isso que tudo que a gente trabalha em nós, tudo que a gente cura em nós, a gente está ajudando o todo. Essa é a lei. É assim que acontece. Então, realmente assim, o estudo do 10º raio, ele é muito, muito potente, né? Nós já estamos aqui com mais de 1 hora que a gente está aqui, a gente fez bastante decretos. Eu vou transcrever, prometo que eu vou transcrever e mandar para o pessoal do grupo, porque não está no slide. Justamente porque eu estava naquela assim, eu tinha tantas opções que eu não sabia qual que eu colocava, mas esse que a gente fez aqui, eu vou transcrever, que são muito interessantes. E vocês viram o trabalho da vela, né? A vela está apagando agora. No final do estudo, ela está apagando agora, mas assim, é uma vela que deveria ter gastado 4 horas para queimar, ela queimou 1 hora, 2 horas. Vou falar aqui por volta de 9. Oi? É menos de 2 horas que ela queimou. Ela praticamente foi menos de 2 horas, porque assim, eu devo ter acendido, assim, aberto o portal, era quase 10 horas, tipo assim, entre 9h30 e 9h40, mais ou menos esse horário, eu estava um pouco atrasada, né, e aí antes, eu ainda estava mexendo nos slides, vendo que decreto que eu ia trabalhar, e assim, então eu acendi antes das 10, né, eu abri o portal antes das 10, mas veja bem, ela demorou estourando 2 horas para poder queimar, uma vela que poderia ter ficado até 5 horas queimando, tá? É muito rápido mesmo, e é isso, assim, por quê? Porque tem muita coisa no campo para ser trabalhado. Quando a gente fala de abundância, a gente lidando com o inconsciente coletivo, né, e na situação que é a Terra hoje, uma desigualdade social, econômica gigantesca, que a grande maioria está na miséria e a riqueza concentrada nas mãos de muito poucos, muito poucos. Isso não é a realidade das outras dimensões mais elevadas, né? E na quinta dimensão é uma realidade que eles falam que a gente vai lidar com a realidade que todos têm direito a tudo. Não tem essa diferença. Não tem privilégios, não existem esses privilégios, tá? Então, assim, isso é muito o 10º raio. Todos têm direito a tudo. Não, você tem direito a essa abundância divina, a ter tudo que você necessita na hora que você precisa, né? Isso é bem a ideia do 10º raio mesmo, tá, gente? Então é isso, vamos aproveitar o portal, né, para quem vai assistir depois, tentem assistir durante o final de semana, fazer os decretos, tudo, para aproveitar o influxo de luz do 10º raio, tá? Quando a gente fala de Hélios e Vesta, tem um dos decretos que a gente cita Hélios e Vesta, porque são as consciências do Sol, propriamente dito, né? Então, que é o casal, né, que está ali manifestado no Sol mesmo, né? O Hélios Vesta, se eu não me engano, é o Sol central. Eu expliquei isso em algum lugar, que eu não lembro se foi no outro estudo, porque tem o Sol central e o Sol da nossa galáxia, o Sol do sistema solar, né? Eu acho que ele explicou no segundo raio. Foi no segundo? Será? Eu acho que foi. O do dourado, a maré dourada. Eu acho que foi. Não sei, que eu tô com a sensação que foi nos últimos estudos que eu falei disso, no 8º, não sei. E depois eu vou tentar, mas assim, Hélios e Vesta, só para vocês entenderem, né? Porque, se eu não me engano, é do Sol mesmo, o Hélios e Vesta, eu acho que é do Sol aqui. Alfa e Ômega que é as consciências do Sol central. Mas o nosso Sol da galáxia aqui, o nosso Sol do sistema solar, é Hélios e Vesta.
Então, o que acontece? Tem um decreto aqui que a gente invoca Hélios e Vesta, né? Porque o Sol, gente, é pura energia. O Sol, ontem eu estava escutando uma canalização de um ser da constelação de Vega Lira, que chama Orcha. É muito bonita as canalizações. Assim, é a segunda canalização que eu escuto dele, é muito, muito bom escutar. E ele fala de uma frase que a gente fala, que o Sol é o desinfetante. Como é que é? É o nosso desinfetante. É um negócio assim, ele usou esse termo, que depois eu tentei que voltar lá para eu lembrar, mas é exatamente isso. Né? Na energia do Sol, é tudo limpa, não tem. A energia do Sol é a energia que limpa qualquer treva. Né? E a gente acho que aproveita pouco isso que a gente tem aqui. Né? Igual eu vejo, a minha mãe fala, detesta o sol. Ela usa esse termo, ela não gosta de tomar sol e ela fala que detesta o sol. Olha o nível. Né? Só que minha mãe é uma pessoa doente mental mesmo, ela tem um transtorno de humor. Então, ela é uma que recusa sol, ou seja, a pessoa está ali com baixa frequência e recusando a frequência pura e purificadora que é o sol. Né? Eu acho Então, que quando você. Uma coisa que veio agora na minha cabeça, você falando sobre isso, como que os cursos fizeram a gente acreditar que tomar sal é ruim? exatamente, através de câncer de pele, porque dá câncer de pele, o Até mesmo protetor. de classe, por exemplo, quanto mais a pessoa tem uma classe alta, é melhor não pegar sol, porque isso é de classe baixa. Então, assim, é muito complexo todo o nível de crenças, né, que realmente, assim, a Não Luz colocou para a gente, para afastar a gente do que é saudável, do que é benéfico, né, do que é da luz. Então, é isso. Hoje a gente vai questionar, a gente está questionando tudo que a gente sempre teve como verdade, tá? As verdades estão aparecendo, isso é o papel da luz. Todas as verdades, todas as mentiras serão reveladas, e já está acontecendo. Tá? Sim. Onde a luz entra, mostre todos os cantinhos. Tudo o que vem é para ser revelado, para ser trazido para a consciência, é justamente para a gente elaborar, para transmutar. Tá? Então, é isso, sempre agradecer ao sol mesmo, né? A luz que vem, a luz solar, é essa luz de abundância. Né? Ela vem tirando a mentira, ela vem tirando tudo que é de baixa frequência. Não é nada diferente disso. Tá? A gente tem que aproveitar realmente, é uma bênção o sol. Todas as vezes que eu escuto a minha mãe falar que ela detesta sol, eu falo, meu Deus, a pessoa não tem consciência do que ela está falando. Que nos reinos umbralinhos não se vê luz solar. É escuridão. O que é você viver num estado de escuridão? Toda hora, você não vê luz ali. Então, assim, quando a gente lê romances espíritas, né, livros psicografados, descrevendo determinadas regiões umbralinas, é triste demais. Né? Todo o sofrimento e a escuridão mesmo, não tem luz. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, esse é o estado mental da minha mãe, né? Ela é doente, ela não, né? Ela é doente mental, enfim. Eu fico muito preocupada com isso, que eu falo, gente, é um estado mental péssimo. Cara, e a pessoa tem a luz disponível e falar, eu detesto o sol. Eu falei, que é isso, né? E assim, não adianta falar. Eu gosto muito de sol, apesar da gente estar lidando com ondas de calor, que são questões de desequilíbrios climáticos mesmo, mas eu gosto muito de sol. Eu sou uma que busca o sol, assim. Gosto de tomar sol, né, na medida do possível, solarizo a água, aquela prática de solarização da água que eu já falei para vocês e tal. Os cristais, a orientação dos seres cristalinos é que a gente energize os cristais no sol, não precisa ficar muito tempo, tá? Mas coloca os cristais no sol, justamente para eles pegarem energia solar, né? Então é isso, gente. Se Mariana não tiver mais nada para contribuir, a gente vai encerrar. E aí eu envio a gravação, assim que baixar aqui, tá bom? Eu achei. Talvez Tudo. seria interessante mandar aquela gravação do código de luz Ah, do. tá. Era uma coisa que não veio na minha cabeça, assim, falar isso. Foi qual ser de luz mesmo que você falou, do código de luz? Uriel. Eu vou Ah, do achar esse Uriel, do nome. Uriel. Ah, isso mesmo. O arcanjo Uriel, gente,
Isso. é o arcanjo do sexto raio, não é? Eu acho que é. Sexto raio, rubi dourado. Lembrando que o raio rubi, ele contém o raio dourado, né? Eu vou ver se eu encontro e eu mando lá no grupo. Exatamente, essa canalização do arcanjo Uriel, que ele fala dessa questão da multiplicação das moedinhas mesmo, né? Etericamente falando, né? Isso. Boa, Mariana. Então é isso. Nós vamos encerrar, então. Gratidão, Mariana. Mas, assim, eu entendo a questão da dificuldade pelo horário, né, gente, de estar ao vivo, mas ninguém vai ficar prejudicado por causa disso. Assistam depois, façam os decretos, aproveitem o portal 1010. Ah, uma outra coisa. Não sei se é interessante. Que eu acabei de abrir o, o YouTube do Anjo de Luz, só que eu Sim, portal hoje, sim, 8h30. vai ser 20h30? Que a Vânia falou que ia ser 16 horas. Não, Tá. ela já postou. Só que, pelo que eu entendi, tentar reunir as pessoas 8h30. Tipo assim, Ah, não vai tá. ser ao vivo, mas Ah, sim. tá, entendi. Ela já postou, ela vai postar a meditação já gravada às 8h30 da noite, certo? Isso. Não, ela vai postar antes, mas sim, já prepara, gente. Se você conseguir marcar 8h30 ou 8 horas, vai ser melhor. É para reunir as pessoas. A Entendeu? egrégora, Tipo né? assim, Uhum. isso, Tá, tem eu horário. vou mandar o link, então, para quem quiser fazer essa meditação do canal Anjos de Luz também, tá, gente? É a meditação do portal 1010, ok? Então, vamos lá. Vamos interromper aqui a gravação, tá? Então, até o próximo estudo, né? Bom portal para todos e todas.